Oi pessoal, tudo bem? Então assim, hoje nós vamos começar a disciplina de saúde coletiva 1. Vão ser 4 aulas que correspondem aos encontros do dia 23 e 30 de maio e 6 a 13 de junho, certo? A nossa primeira aula é sobre a história da saúde pública no país. Se nós estivéssemos em sala, né, eu ia começar essa aula mostrando um vídeo para vocês que é um documentário sobre os 500 anos de saúde pública no Brasil. Mas a gente está passando por um momento em que nós estamos enfrentando uma situação adversa. E agora o mais importante é a gente manter a calma, ter fé, seguir as regras de isolamento social e que vocês, principalmente, não desistam dos seus sonhos, não desistam de concluir o curso. Eu sei que está sendo uma situação nova, tanto para vocês quanto como aluno, quanto para a gente, quanto professor, mas o importante é a gente não desistir dos sonhos, né? Continuar mantendo o isolamento social, que é a única forma de evitar o contágio da doença. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Se tiver que sair, só saia realmente quando for estritamente necessário. Saia usando máscara, faça uso do álcool gel, porque é a forma que a gente tem de se manter seguro, né? Que o importante é que a gente consiga sair dessa com saúde, junto com a nossa família, com os nossos amigos, e evitar que a gente faça parte do índice que cada dia está aumentando, o número de contaminados, infelizmente também o número de óbitos. Pois vamos lá, começar a nossa aula. Então assim, como eu já falei, a gente vai falar da história da saúde pública no Brasil. E eu vou começar a minha aula dizendo que o Brasil é um país relativamente jovem, o Brasil tem apenas 520 anos, né? Se a gente for comparar o Brasil com os demais países da Europa, ele é um país jovem. E nosso país, apesar disso, ele já passou por uma série de transições essas que também estão diretamente relacionadas à questão da saúde pública. A gente vai começar falando que no ano de 1500, né, quando o nosso país foi supostamente descoberto pelos portugueses, quando estes aqui chegaram, eles encontraram os índios que aqui já viviam há centenas de anos, mas que esses índios, eles não tinham resistência com relação às doenças que foram trazidas por eles, porque como ficou conhecido, eram doenças dos homens brancos, e muitos índios, eles acabaram adoecendo, muitos índios acabaram morrendo após esse contato com o homem branco. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é que Portugal, no primeiro momento, a corte, ela não resolveu vir para cá. Ela selecionou pessoas para virem povoar o nosso país, né? Pessoas consideradas como desbravadores ou aventureiros, que eram homens que estavam dispostos a vir para a terra nova e desbravar o nosso território, porque o nosso país tem uma dimensão continental. Então, essas pessoas estavam dispostas a vir habitar o nosso país. E também Portugal aproveitou para fazer uma varredura, né? Tirar da terra deles pessoas que já tinham causado problemas, transtornos. E aí ele mandou junto com esses aventureiros, prostitutas, pessoas que tinham cometido pequenos delitos, né, que estavam causando transtornos locais, e aí mandou para povoar o nosso país. Só no ano de 1808, que Portugal, Dom João VI teve problemas lá pela França com Napoleão, e ele precisou buscar refúgio no nosso país, foi que a corte portuguesa veio. Junto com a corte veio também os centros universitários, principalmente os cursos de medicina, porque até então as famílias que aqui habitavam, que tinham recursos financeiros, elas tinham que mandar os filhos estudarem na Europa. Alguns voltavam, outros ficavam encantados com a modernidade da Europa e resolviam ficar por lá. Então, assim, foi bom porque o médico brasileiro começou a ter uma formação aqui mesmo em nosso país. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que, assim, naquela época só tinha acesso à saúde quem tinha condição para pagar. Professor, e quem não tinha condição para pagar, como era que fazia, né? Então, assim, aqui no nosso país, graças a essa miscigenação do branco com o índio, com o negro, a gente sempre teve a presença das benzedeiras, de rezas, né? Também do uso de plantas medicinais. Mas a gente também tem que mencionar
a função das Santas Casas de Misericórdia, que eram instituições diretamente ligadas à igreja, tá? E que essas instituições, as Santa Casas, elas cuidavam das pessoas doentes, mas elas também cuidavam das pessoas que não tinham moradia, das pessoas que na época eram consideradas, as pessoas que sofriam de hanseníase, na época eram chamadas de leprosas, que não tinham onde morar. Então, assim, era mais ela tinha mais uma função assistencial do que uma função curativa, tá? Vamos avançar no tempo, né? Chegar no segundo reinado, já no ano de 1822, com Dom Pedro II, porque ele passou a fazer mudanças urbanas, né? Dom Pedro II começou a colocar calçamento no nosso país, começou a trabalhar a questão da iluminação, e ele também deu início à prática infeliz que existe até hoje, que é chamada de higienização. Professora, mas o que é higienização? É quando a gente tira dos centros urbanos, né, as pessoas com vulnerabilidade social. E o que é que a gente faz com essas pessoas? Tira ela dos centros urbanos e coloca nos bairros mais afastados. Foi com isso que começou o surgimento das favelas e da periferia em nosso país. Certo? Então, assim, a gente vai avançar um pouquinho no tempo e mencionar que no ano de 1900, no início do século XX, de 1900 a 1922, mais ou menos, a gente tem as questões epidemiológicas e sanitárias, que essas questões, elas atravessam todo o nosso país. Então, assim, a gente tem que ter em mente, né, que mais ou menos meados do século passado, as doenças mais comuns que afetavam o nosso país eram as doenças transmissíveis. A gente também tem que lembrar que, naquela época, para se chegar e sair do país, a gente tinha que passar pelos portos. Era a única forma de chegar e sair do país. Assim também como as mercadorias. Tudo que vinha de fora, primeiro chegava nos portos. Então, havia muitas ações voltadas, né, para essas áreas portuárias, assim também como a questão de vacinação. Nosso país enfrentava uma epidemia de febre amarela, peste bubônica, malária, e aí a gente teve a participação muito importante do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Assim, ele teve uma atuação um tanto polêmica, tá? Por quê? Porque ele implantou a vacinação forçada, o que vai gerar revoltas populares. A tão conhecida revolta da vacina foi por conta disso, porque ele queria acabar os problemas, né, relacionados à saúde, e aí ele ia nas casas e obrigava realmente as pessoas a serem vacinadas. As pessoas não tinham conhecimento, e aí elas apresentavam uma certa resistência. Se até hoje a gente encontra pessoas que não levam os filhos para tomar a vacina, porque acham que vão adoecer, imagine em meados do século passado a mentalidade das pessoas que não tinham acesso à educação e nem à saúde, tá? Aí nós vamos avançar um pouquinho no tempo para falar de um outro assunto que é bem pertinente, relacionado à história da saúde pública do nosso país, que é as caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs, que teve início em 1920. Professor, o que é isso, né? O que é CAP? Né? Então, assim, a CAP eram pactuações entre empregados e empregadores que faziam com que, de certa forma, essas pessoas que trabalhavam, que eram empregadas, tivessem acesso a algum recurso de cunho previdenciário e de saúde, tivessem direitos, tanto à saúde, como no caso de, se elas precisassem se afastar, ter algum tipo de garantia, né? E as CAPs, elas foram fortalecidas com Getúlio Vargas, que transformou essa instituição nos IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Diferente das CAPs, os IAPs eram autarquias em nível federal, o que fazia com que um maior número de pessoas pudessem ter acesso a esses direitos. Só que, assim, o que fica evidente, né, é que essas ações
elas estavam diretamente relacionadas às pessoas que trabalhavam, às pessoas que tinham uma força de trabalho, o que fazia com que, o que deixava claro que o governo estava fazendo não era por amor à população, mas porque ele tinha necessidade de que as pessoas que trabalhavam mantivessem a força de trabalho. Então, de certa forma, o governo ele ia ter um retorno, ele garantia saúde para quem? Para quem trabalhava, para que o governo também não fosse prejudicado, já que esse governo precisava dessa mão de obra que estava fazendo atividades que garantiam recursos para o nosso país, né? Tudo isso acaba fortalecendo as desigualdades sociais em saúde, porque fica claro, quem tinha trabalho tinha acesso à saúde, quem não tinha, não tinha esse direito. Professora, quem não trabalhava fazia o quê? Então, assim, as pessoas que não trabalhavam, elas se viam obrigadas a recorrerem às santas casas de misericórdia, que a gente mencionou lá no começo. Só que essas santas casas, elas ficavam sobrecarregadas. Por quê, gente? Porque, assim, o número de pessoas da população brasileira aumentou, então, consequentemente, o número de pessoas com problemas também aumentou o número de doentes, aumentou as pessoas que sofriam, que passavam por necessidades financeiras, o número de crianças que eram abandonadas pelas mães, porque as mães não tinham recurso para cuidar dessas crianças. Então, assim, as santas casas, elas estavam assoberbadas, né, com essa quantidade de pessoas, e elas não podiam prestar uma assistência de qualidade para essas pessoas que não tinham um trabalho, que não eram tidas como empregado. Aí, assim, a gente vai avançar mais um pouquinho no tempo e mencionar alguns direitos que foram conseguidos já, né? O primeiro deles foi em 1934, que é o direito à licença gestante, né? Que é as mulheres que trabalham, elas têm direito a se afastar do serviço e receber por isso, né? Elas têm direito a ficarem afastadas e continuarem recebendo por isso, e elas não podem ser demitidas até que essa criança complete 6 meses, elas vão ter essa estabilidade da gestação até essa criança completar 6 meses de vida, tá? Hoje em dia, a licença gestante não é mais de 120 dias, em algumas, as mulheres que são funcionárias públicas, elas têm direito a 6 meses de afastamento, né, 180 dias afastada do serviço, tá? Mas na época era só 120 dias, que corresponde a 4 meses. Aí a gente vai avançar um pouquinho mais no tempo com um outro direito que foi garantido, que em 1943 a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, né, que vão trazer alguns direitos voltados tanto para a área da saúde, mas também esses direitos estão vinculados à questão da produtividade no trabalho, tá certo? Então, assim, nesse período, né, o Brasil estava fervilhando de movimentos no nosso país. E dentre esses movimentos aconteciam as conferências nacionais de saúde, tá? Então, assim, o que aconteceu? Na década de 70 e de 80, ocorreu um movimento, né, que deu origem ao SUS que a gente tem hoje, que foi a reforma sanitária. Vocês já pararam para pensar o que seria das pessoas se não existissem o SUS? Né? Porque assim, o SUS ele oferece desde a vacina, a questão da consulta, da medicação, do transplante, tudo isso o SUS oferece de forma gratuita, né? As pessoas não pagam para ter esse tipo de assistência. Imagina aí nessa pandemia, o que seria da população se não existisse o SUS. Aí, eu falei da reforma sanitária, né? A reforma sanitária, ela foi um movimento esse organizado por intelectuais, corpo técnico da saúde, alguns partidos políticos e movimentos sociais que começaram a pensar a saúde com um viés mais social, ok? E
graças à 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Essa 8ª conferência, ela aconteceu no ano de 1986, e assim ela foi de suma importância. Por quê? Porque na Constituição Federal, que foi promulgada no ano de 1988, foi colocado o artigo 196, que embora vocês não tenham ouvido falar do artigo, eu acredito que todo mundo saiba dele, porque é o artigo que diz que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Então, assim, a Constituição de 1988, ela traz do artigo 196 até o artigo 200 vários tópicos que são voltados para a saúde. Dentre eles, a Lei 8.080, né, e a Lei 8.142, mas isso é tema para a nossa próxima aula, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo que eu vou mandar o link. Respondam as questões e qualquer dúvida eu tô aqui para tirar, tá bom? Obrigada e até a próxima.